O cérebro humano. Seja bem-vindo à primeira aula dessa jornada da neurociência aplicada ao dia a dia. Não podemos deixar de começar por nos familiarizarmos com algumas curiosidades, funções e um pouco da anatomia do nosso cérebro. Vamos começar por algumas características importantes relacionadas ao nosso cérebro e ao sistema nervoso central. Vem comigo para essa primeira aula. O nosso cérebro ele pesa cerca de 1,3 quilos ou aproximadamente 2% do peso do nosso corpo. Ele também recebe 15% do suprimento de sangue e oxigênio, consome mais de 20% de sua energia total e quando nós nascemos com mais de 100 bilhões de neurônios, podendo formar até 1 trilhão de conexões. Entre o nascimento e a idade adulta, o cérebro ele cresce até 5 vezes do seu tamanho original. Nós podemos dar uma resumida nas funções do nosso cérebro em 2 funções essenciais, como a primeira é monitorar o seu mundo interno, o funcionamento dos seus órgãos e avisar do mau funcionamento deles. A segunda envolve uma série de regulações, como por exemplo, ele regula a temperatura corporal, regula os ritmos cardíacos, regula a respiração, regula os ciclos de sono e de vigília e também regula a transpiração. Um cérebro saudável, ele permite que você atenda de forma ideal às demandas de sua vida, minimize o impacto de doenças cerebrais e mantenha ou restaure as funções diante dos desafios do dia a dia. Agora vamos falar um pouco sobre um aspecto fascinante do nosso cérebro, que é o nosso sistema nervoso central. Nosso sistema nervoso ele é composto principalmente pelo encéfalo, que é essa parte mais superior do cérebro, pela medula espinhal e pelos nervos periféricos. É o nosso sistema nervoso que coordena as funções do corpo através da resposta a estímulos externos e estímulos internos, e ele transmite sinais químicos e elétricos. Aqui nós estamos entrando em um aspecto fascinante do cérebro, que são os famosos neurotransmissores. Os neurotransmissores são substâncias químicas liberadas de um neurônio para outro e assim por diante. É importante saber que nosso cérebro não é uma estrutura estática, é um circuito complexo que evolui continuamente ao longo do tempo. Os mais conhecidos são a adrenalina. A adrenalina ela tem a função de manter o nosso corpo em alerta, principalmente em situações de fortes emoções. É responsável pelo famoso aspecto de luta e fuga. Já a tão famosa dopamina, ela tem uma função essencial no nosso cérebro, que é nos manter motivados, proporciona prazer, bom humor e também a capacidade de focar, além de outras funções. E a serotonina, ela é conhecida como o hormônio da felicidade, porque ela proporciona bem-estar. A serotonina ela está envolvida, por exemplo, muito intimamente com a questão da depressão. Pessoas que possuem depressão, provavelmente o cérebro perdeu a capacidade de produzir esse neurotransmissor chamado serotonina. Bom, agora vamos trazer toda essa teoria para o nosso dia a dia. Cada vez que você aprende algo com uma língua estrangeira ou arremessar uma bola em uma cesta de basquete, os sinais eles viajam de um neurônio para o outro repetidas vezes. Eu gosto muito de utilizar essa analogia de aprender a arremessar uma bola em uma cesta de basquete, por exemplo. Bom, se você nunca praticou basquete, é óbvio que as primeiras vezes você não vai conseguir acertar a bola na cesta de basquete de forma consistente. Isso porque ainda não existe a ligação neural para esse movimento, ou seja, não existe a memória muscular. Então vamos utilizar dessa analogia de uma floresta. É como se você precisasse ir do ponto A para o ponto B.
Quando você começa a treinar, usar arremessos, você começa a traçar uma trilha por essa floresta, que são essas ligações neuronais. Cada vez que você pratica, essa trilha vai se transformando em uma estrada de barro e, porventura, em uma grande avenida. Aí é o momento em que os neurônios eles conseguiram se conectar e transformar isso em memória muscular. Então você não precisa mais pensar sobre como arremessar a bola, a posição que você precisa fazer, basta você arremessar. E é nesse momento onde esse novo aprendizado ele se transforma em um comportamento automático. Agora uma pergunta que eu quero fazer para você. Qualquer um pode aprender qualquer coisa? Bom, graças à neurogênese e à neuroplasticidade, a resposta é sim. Claro que não estou falando aqui que você será o melhor naquilo que você está aprendendo, mas você é capaz de aprender. A neurogênese é o processo de formação e renovação de neurônios. Isso significa que mesmo depois de alcançar a maturidade, nosso cérebro é capaz de formar novos neurônios ao longo da vida e introduzir esses neurônios nas redes neurais que já estão formadas. Esta capacidade de formar novos neurônios nos oferece a possibilidade de aprender coisas novas ou realinhar o nosso comportamento para melhorar o nosso desempenho mental e emocional. Este processo é mais conhecido popularmente como neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se reorganizar, formando novas conexões ao longo da vida. Bom, trazendo para o nosso dia a dia novamente. Se uma pessoa ela sofre, por exemplo, de traumatismo craniano ou algum problema que causa lesões cerebrais, o que acontece é que os neurônios não danificados geram novas terminações nervosas que se conectam com outras terminações nervosas não danificadas já existentes no nosso cérebro para formar caminhos inteiramente novos. Então, por isso, nós sabemos que é possível reabilitar cognitivamente algumas pessoas. Nós conseguimos estimular esse processo desafiando o nosso cérebro, por exemplo, aprendendo coisas novas. Agora, para situar você melhor sobre as questões relacionadas ao cérebro, vamos falar um pouco rapidamente sobre as regiões do cérebro. Bom, essa região laranja, ela é o lobo frontal. O lobo frontal, ele é responsável principalmente pelas funções executivas. Elas são extremamente importantes para o nosso funcionamento do dia a dia e nós vamos nos aprofundar mais na próxima aula. Já essa região azul é chamada de lobo parietal, que é responsável pelo processamento espacial. Mas entre eles, o lobo frontal e o lobo parietal, nós temos a tira motora sensorial. A parte frontal da tira motora, ela é responsável pelo controle motor dos músculos voluntários. Já a parte posterior da tira motora sensorial, chamada de parietal, ela é responsável pela sensação de toque, temperatura, pressão e dor do corpo e da pele. Essa região verde é chamada de lobo occipital. É responsável pela visão e reconhecimento de imagens visuais. A região amarela é o lobo temporal. Essa região é responsável pelo uso de palavras, compreensão da fala, linguagem, audição. E ainda nós temos essa pequena parte inferior do cérebro, que é chamada de cerebelo, responsável pelo equilíbrio e coordenação. Assim como essa parte roxa é o tronco cerebral. Ele é responsável pela regulação da maioria das funções para nos manter vivos, porque é por ele que passa as informações do nosso cérebro para a medula espinhal
e, consequentemente, para todo o corpo. Bom, se você já se questionou sobre as nossas emoções, é essa região aí chamada de sistema límbico, que é a parte do cérebro envolvida na resposta emocional, principalmente comportamentos associados à sobrevivência básica, como alimentação e reprodução. O sistema límbico ele é responsável pelo controle de emoções, memórias emocionais, motivação, humor, preferências, resistência ao estresse, respostas instintivas, capacidade de aprendizado, reflexos. Bom, então fique atento. No módulo 2 do curso, nós nos aprofundaremos ainda mais sobre o sistema nervoso, sobre a neurogênese e a neuroplasticidade, sobre essas regiões do cérebro e suas funções, e o sistema límbico e as suas emoções. Então, até lá!